Olá, turminha da EJA. Espero que estejam todos bem. Professor Ivanaldo Souza na área para mais uma aula do módulo 8 da EJA Fundamental. O tema de hoje vai ser as relações métricas no triângulo retângulo. Vamos dar uma passeada no mundo pitagórico e saber o que a semelhança de triângulos tem a ver com as relações métricas e demonstrar com isso o Teorema de Pitágoras. Espero que gostem e vamos lá. Olá, estamos de volta. Então, como eu havia falado, o tema da aula de hoje são as relações métricas no triângulo retângulo. Tema do módulo 8 da EJA Fundamental. Ao final dessa aula, a expectativa que a gente quer é que você passe a utilizar a semelhança de triângulos para estabelecer essas relações métricas no triângulo retângulo, inclusive demonstrando o Teorema de Pitágoras. Tudo isso para aplicar essas relações, para resolver e elaborar problemas. Tá? Então, triângulo retângulo é todo triângulo que possui um ângulo reto. Ângulo reto é aquele ângulo que tem 90 graus. Então, em todo triângulo retângulo existem relações que são determinadas pela semelhança de triângulos. Essas relações são as chamadas relações métricas. Tá? Considere o triângulo ABC, na figura aqui do lado esquerdo, cada elemento desse triângulo tem uma designação, tá? Então, o vértice A, oposto a ele nós temos o lado A, O vértice B, oposto a ele, temos o lado B. O vértice C, oposto a ele, temos o lado C. O lado BC é a hipotenusa e sua medida é indicada por A. Então, o lado BC é a hipotenusa. Professor, como eu localizo a hipotenusa? Quando você se deparar com um triângulo retângulo, procure logo o ângulo reto, certo? Você achando o ângulo reto, você vai localizar de cara a hipotenusa. Como assim? Ela vai estar de frente para esse ângulo reto, tá? Então, aqui o ângulo reto, a hipotenusa, no caso aqui, é o lado A. Eu estou falando do triângulo grande, tá? Se você observar esse triângulo pequeno, que tem esse ângulo reto aqui, a hipotenusa passa a ser o lado C, tá? E o triângulo do lado direito, o ângulo reto está aqui embaixo. Logo, a hipotenusa vai estar de frente para ele, que é o lado B. Então, entenda, em relação ao triângulo ABC, cujo ângulo reto está aqui em cima, a hipotenusa é a medida A, tá? Não é para esquecer mais isso, tá ok? O lado AC, ele é um cateto e sua medida é indicada por B. O lado AB também é outro cateto e sua medida é indicada por C. Lógico, se A é a hipotenusa, os outros dois lados são os catetos, tá? Lá em relações trigonométricas, vocês vão utilizar bastante isso, Questão do seno, do cosseno e da tangente, vai ter que aprender a identificar quem é cosseno, quem é hipotenusa, quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente, essas coisas aí, tá? A medida AHA é a altura relativa à hipotenusa. Cá temos a hipotenusa de medida A. A altura é representado por H minúsculo. BH é a projeção ortogonal do cateto AB sobre a hipotenusa e sua medida é N. Então vamos localizar o BH.
É esse segmento aqui, que é a projeção do lado AB. O que é a projeção? Imagine uma lâmpada aqui em cima, quando é acesa. Sob esse cateto vai ter uma sombra, que é justamente a medida N ou o segmento BH. Ocorre a mesma coisa do lado direito. No lado direito temos o lado AC, né? Que você colocando a lâmpada aqui em cima, né? A sombra vai ser a projeção CH, né? E CH vai ter a medida M. Então esses elementos que estão descritos aqui são os elementos que vai nos ajudar a determinar as relações métricas no triângulo retângulo. Com o auxílio desse teorema que está descrito aí na tela, né, essas relações vão estar mais bem detalhadas, tá? Então o teorema diz o seguinte: em qualquer triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa divide o triângulo em dois outros triângulos retângulos semelhantes ao triângulo dado e semelhantes entre si. Então, o que é que esse teorema quer dizer? Temos aqui o triângulo ABC, a altura relativa à hipotenusa dividiu ele em dois outros triângulos, o triângulo AHB ou ABH e o outro triângulo AHC ou ACH, tá? Como você queira chamar. Bom, o triângulo ABH e AHC são semelhantes ao triângulo maior, tá? E são semelhantes entre si. Para que você visualize isso melhor, eu peguei esses triângulos e dei um giro neles para que você tenha uma melhor visualização dessa semelhança, tá? Então repare aqui. Aqui esse é o triângulo original. O triângulo AHB ou ABH, né, está representado aqui, né, ele foi dado um giro, rebatido. Então repare que ele tem a mesma forma, né, desse triângulo. Esse triângulo do lado direito, o AHC, também foi rebatido, né, girado, e você pode perceber que ele tem a mesma forma desse triângulo, tá? Então, pessoal, considerando que os triângulos são semelhantes, os três triângulos são semelhantes entre si, a gente vai começar a estabelecer as relações, tá? Então, lembrando de semelhança de triângulos, se dois triângulos são semelhantes, seus lados, né, são proporcionais. Com base nisso, a gente tem aqui, em relação a esse triângulo grande, né, o ABC, e o triângulo ABH, certo? Então, se eles são semelhantes, seus lados são proporcionais. Daí, C dividido por N, que é o que está descrito aqui, tem que ser igual a A dividido por C, que é o que está aqui. Então, estabelecemos aí uma proporção. C dividido por N igual a sobre C, tá? Dessa proporção, a gente vai aplicar aquela regrinha de multiplicar os extremos pelos meios. Então, multiplicamos C vezes C, que vai dar C ao quadrado, e multiplicamos A vezes N, que vai dar A vezes N mesmo, né? Então, C ao quadrado vai ser igual a A vezes N. Tomando o triângulo maior com o triângulo do lado direito, né, a gente também toma como base que eles são semelhantes, daí seus lados também são proporcionais, ok? Então,
o lado B dividido pelo lado M tem que ser igual ao lado A dividido pelo lado B, tá? É o que está descrito aqui. B dividido por M igual a A dividido por B. Aplicando aquela regrinha da proporção, multiplicando os extremos pelos meios, vamos obter B vezes B, que é B ao quadrado, que vai ser igual a A vezes M, que é o próprio AM, ok? Então, essas duas expressões vai nos dar a primeira relação métrica no triângulo retângulo, que diz o seguinte: em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção deste cateto sobre a hipotenusa. Traduzindo isso em miúdos, o cateto aqui nesse triângulo maior é o B e o C, tá? Então, esse cateto elevado ao quadrado vai ser igual à hipotenusa vezes a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Ou seja, C ao quadrado é o A vezes o N. É o que está escrito aqui. Da mesma forma, o B ao quadrado vai ser o A vezes o M, certo? Essa é a nossa primeira relação métrica no triângulo retângulo. Agora observe os dois triângulos que foram divididos, né? Que quer dizer, foram obtidos pela divisão do triângulo maior. Aí a gente tem, toma como base que eles são semelhantes, que foi o que foi dito logo do início, né? E como eles são semelhantes, os seus lados são proporcionais. Daí a gente tem que esse lado N dividido pelo lado H tem que ser igual ao lado H dividido pelo lado M. Poderia se utilizar também C dividido por B, mas não vai servir para nada para nós aqui, tá? Então, formamos uma proporção, vamos aplicar a regrinha dos extremos vezes os meios, né? Então, multiplicamos aqui H vezes H, que vamos obter H ao quadrado, e M vezes N, que é o próprio M vezes N, tá certo? Formando assim a nossa segunda relação métrica, né? Que diz o seguinte: em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas das projeções dos dois catetos sobre a hipotenusa. Então, para que isso fique mais bem visualizado, eu vou dar uma volta aqui no nosso slide, né, para mostrar esse triângulo aqui, ó. Ou seja, o que aquela segunda relação quer dizer é o seguinte: esse H elevado ao quadrado vai ser igual ao produto dessas duas projeções M vezes N, tá certo? Temos aí a nossa segunda relação métrica. A terceira relação métrica decorre da primeira e da segunda relação, tá? Então, vamos ter que utilizar aí alguns conhecimentos algébricos, né, para poder chegar no final dessa relação. Então, é mais ou menos o seguinte: eu vou multiplicar B2 por C2, tá? Para ver o que é que vai acontecer. Então, multiplicando B2 por C2, né, que é o que está representado aqui, eu vou obter. Qual é o valor de B2? B2 é igual a AM, então é o que foi colocado aqui, tá? Qual é o valor de C2? C2 é igual a AN, que foi o que foi colocado aqui. Daí, a gente vai obter o seguinte, tá? Eu vou repetir aqui, B2 vezes C2, que vai ser igual esse produto aqui, A vezes M vezes A vezes N. Eu multiplico o A pelo A, que vai dar A elevado ao quadrado, e vou repetir o M vezes N, tá certo? Então, B2 vezes C2, vou repetir aqui,
tá certo? E o A2 eu também vou repetir, e aí acontece a mágica. M vezes N, eu vou dar uma volta no slide para você ver o que é M vezes N. M vezes N é igual a H ao quadrado, tá certo? Então é o que foi colocado aqui. Daí a gente tem essa expressão aqui, B ao quadrado vezes C ao quadrado igual a ao quadrado vezes H ao quadrado. Aí essa expressão vai virar isso aqui, ó. Mas não é por mágica não, tá? É pura matemática. O que é que ocorreu aí para que isso tenha se transformado em B vezes C igual a vezes H? A gente vai tirar a raiz quadrada disso aqui, tá? E tirar a raiz quadrada disso aqui, que é para não alterar o resultado. Então, pela propriedade de radical, né, o radical de um produto é o produto de radicais. Então eu vou ter aqui, ó, raiz quadrada de B2 vezes raiz quadrada de C2 igual, no outro lado também, raiz quadrada de A2 vezes raiz quadrada de H2. Desculpa a letra feia, mas aqui é meio complicado de escrever nessa mesa digitalizadora. Então, ó, quando nós temos um radical em que o índice é igual à potência do radicando, a gente pode dizer que esse radical é igual ao próprio radicando, ou seja, é como se a gente pegasse esse 2 aqui e cortasse com esse, tá? Mas a propriedade é basicamente essa, né? Índice igual ao expoente do radicando, o radical vai ser igual a apenas o radicando. É o que a gente está obtendo aqui, né? Percebe? Então, corta também aqui o 2 da raiz quadrada com esse expoente 2. Vamos obter o A. Vezes, mesma coisa aqui, corta o 2 com 2, sobra o H. É o que a gente obteve aqui nesse quadro, né? A terceira relação métrica, na realidade, né? A terceira relação métrica é B vezes C igual a A vezes H, que quer dizer o seguinte, né? Em qualquer triângulo retângulo, o produto das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa a hipotenusa. Se você voltar lá naquele triângulo ABC, né, você vai ver lá os catetos B e C, que vai ser igual ao lado da hipotenusa, né, que é o lado A, vezes a altura do triângulo, tá ok? Essa foi a nossa terceira relação métrica. A quarta relação métrica é a demonstração do teorema de Pitágoras, tá? Então, nós temos aí novamente aquelas duas expressões da primeira relação métrica, né? B ao quadrado igual a A vezes M e C ao quadrado igual a A vezes N. Daí a gente vai fazer o seguinte, eu vou somar B2 mais C2, tá? E vamos ver o que é que vai acontecer. Somando B2 mais C2, eu vou obter, qual é o valor de B2? B2 é igual a A vezes M, então eu coloquei aqui A vezes M. Qual é o valor de C2? C2 é igual a A vezes N, tá? Somei tudo. O que é que vai ocorrer aí? Vou repetir B2 mais C2, que é o que foi repetido aqui. Aí, essa expressão AM mais AN, eu vou fatorar, né? Fatoração lá da sétima série, não é isso? Então, ó, o A ficou aqui em evidência e temos aqui a soma de M mais N, transformando essa soma em um produto, ou seja, fatoramos a expressão. Daí,
teve outra pequena mágica, né? B2 mais C2 eu repeti, que vai ser igual ao A, que está aqui representado, vezes M mais N. Mas quem é M mais N, né? Se você for lá, eu vou voltar de novo o slide, tá? Se você for lá naquele triângulo retângulo completo, né, o triângulo ABC, M mais N, né, essa medida aqui, é igual ao quê? A hipotenusa. M mais N é a medida da hipotenusa. Então, voltando para lá novamente, opa, passou rápido demais. Esse M mais N vai ser igual ao próprio A. Mas o que é A vezes A? A vezes A é A2, tá? Então, só para ficar mais claro, eu vou botar aqui em cima essa expressão, tá? Então, é B ao quadrado mais C ao quadrado, que é isso aqui, ó, né? B2 mais C2, que vai ser igual a A vezes A, que é A elevado ao quadrado, tá? B2 mais C2 é igual a A2, tá? Se você, pela simetria aqui, né? Se isso é igual a isso, então isso é igual a isso. É o que ocorre, é o que apareceu aqui embaixo nesse quadro, que é o famoso Teorema de Pitágoras, tá, minha gente? Então, que seria a nossa quarta relação métrica, que diz o seguinte: em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, tá? Lembrando que aqui teve uma pequena falha, é separada aqui, né? Soma dos quadrados das medidas dos catetos. Tá ok, minha gente? Então, essas foram as relações métricas no triângulo retângulo, e a gente vai começar a trabalhar alguns exercícios para aplicar essas relações em problemas, tá ok?